A todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo da Escola Dominical, desta feita para comentar aqui a lição de adultos. E na oportunidade queremos convidar o pastor Irã para trazer a sua saudação e fazer a abertura desse trabalho. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estaremos agora orando. Hoje nós temos a participação especial do pastor Isaac Alves Souza e também do presbítero irmão Paulo Paiva. Estarão comentando a lição ao lado do superintendente da EBD, irmão Daniel, evangelista Daniel Benedito da Silva. Amém. Estaremos orando, iniciando, e os irmãos se sintam representados nos nomes mencionados, aqui os irmãos do Templo Central. Pai nosso que estás nos céus, nós te adoramos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua graça, pela oportunidade de estar aqui, para, mais uma vez, estudarmos a tua palavra. Que cada um seja edificado, Senhor, com mais esta lição. Neste momento, pedimos pelos teus servos, membros aqui no Templo Central, membros da Igreja Assembleia de Deus em Teresina, e pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos mais idosos, para que estejas dando também uma proteção especial, a tranquilidade, a segurança, e também, Senhor, poder estar descansando em Ti. Pedimos em favor do irmão Juvenal, em favor da irmã Socorro, sua esposa, pedimos também em favor do irmão Adolfo, e oramos, Senhor, em favor da irmã Damiana Mendes da Rocha, irmã Maria Almeida, irmã Maria do Carmo, e também a irmã Leocádia, e cada um, Senhor, dos teus filhos. E assim nós te pedimos, concede, Senhor, a alegria de poder estar, Senhor, ouvindo a tua voz, à medida que estas transmissões, Senhor, tanto da ministração da tua palavra através do ensino bíblico na EBD, como nas outras oportunidades em que, Senhor, se transmite o culto, eles sejam, Senhor, edificados e também fortalecidos em ti. Guarda, Senhor, o teu povo, tanto, Senhor, da ação desta epidemia como de outros males. E assim continua abençoando a tua igreja de uma forma especial. Te pedimos e agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar o hino da harpa cristã, o hino de número 291. Está conosco o pastor Isaac, seu filho, que vai tocar o violão ali com a gente. Está conosco também a Denise, irmão Valdeci, que é o encarregado aqui da transmissão. E como o pastor Irã falou, estão presentes também o presbítero Paulo Paiva, que comentará conosco a nossa lição da Escola Dominical. Tá valendo? Tá valendo. Vamos cantar a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos adorar o nome do Senhor, nosso Deus, cantando o hino de número 291 da nossa harpa cristã. O de cruz, o de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela
Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Assim, ó, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem muito em breve me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Amém. Muito bem, nós vamos dar continuidade. Nessa oportunidade nós vamos estudar a nossa lição da escola dominical. Nós temos pouco tempo e vamos trazer o tema de hoje. Estamos projetando as imagens aqui na nossa retaguarda. Vamos trazer o tema de hoje, que é muito importante. Nós vamos estudar libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. É um assunto muito importante porque anima, fortalece, aumenta a fé. E nesse tempo de dificuldade, precisamos realmente disso. A sociedade precisa desse fortalecimento. Nesse período, é um assunto também atual, porque nesse período de isolamento social, tem-se uma sensação de cerceamento da liberdade. E diante deste cenário, nós temos a oportunidade de refletir e de vivenciar a liberdade em Cristo. Lembro a todos que estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, e nesse contexto ele estava, coincidentemente, estava preso, né? Mas nada impedia dele ter esta visão toda especial. Por isso que é muito importante, nós convidamos a todos a permanecerem até o final desta transmissão, porque vai ser muito importante. Qual o efeito desse status, dessa liberdade, deste assunto, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo? Qual é o status da graça divina em nós? Qual é o nível desta graça? Então, são algumas das perguntas que vão ser transmitidas aqui.
Então, lembramos, mais uma vez, nós estamos vendo aí a capa da nossa revista. Dá para fazer uma aproximação aí, irmão Valdeci? Então, a capa, o que é que nós enxergamos aí? Nós vemos aí a temática, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e também selada pelo Espírito Santo da promessa. Então, enxergamos aí essa imagem. E o tema da lição de hoje, conforme nós já falamos, também é muito importante por esse sentido. Aproveitamos para informar que a lição da Escola Dominical de Jovens, a lição de número 5, que tem o assunto Confirmando o Concerto, faz parte da temática Fé e Obediência no livro de Josué, será ministrada pelo professor Júlio, às 10h30, no link Instagram da Mocidade, como acontece nos outros domingos, né? Estamos mostrando aí o nosso endereço. Também as demais aulas aqui do Tempo Central, do Departamento de Adolescentes, estão sendo ministradas, a classe de pré-adolescente pela professora Raquel Lisboa, a classe de adolescentes pelo professor Samuel, e a classe juvenis está sendo ministrada hoje, gravada e sendo postada nos seus referidos grupos, o professor Queiroz. Então, fazendo aqui uma rápida interação, pastor Isaac e pastor Irã, na lição passada nós estudamos a 4ª lição, falando sobre a iluminação espiritual do crente. E na oportunidade tivemos várias lições, entre elas aprendemos que o apóstolo Paulo ele tinha uma visão de futuro em Cristo, que era maior do que o sofrimento do presente. E isso, conforme eu já falei aqui, serve para animar, para fortalecer a fé de todos que passam por momentos de dificuldades também. E ele desejava que os crentes entendessem, tivessem essa riqueza, compreendessem a grande riqueza espiritual que tinha em Cristo Jesus. Na oportunidade também nós oramos aqui, se constituiu um dos objetivos da nossa lição, orar para que Deus abrisse o entendimento, para que as pessoas pudessem enxergar também as bênçãos espirituais. E quando a gente fala de iluminação, que foi o assunto da lição passada, a gente pergunta, surge aquela imagem, pastor Isaac, de quando criança, ou então quando se tem medo, quando se está num quarto, tem alguém no quarto, tem alguém, alguma coisa estranha, o que é que se diz? Primeira coisa, acende a luz. Acende a luz para dissipar o medo. Então, nesse cenário também, se alguém está realmente com medo, e nós vemos esse estado de ansiedade das pessoas, é bom acender a luz, como diz o hino, né? Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Então, baseado nisso, também nós vamos trazer aqui a nossa compreensão da nossa escola dominical. Motivos de oração a gente tem muito, e vamos fazer aqui, convidar aqui o pastor Isaac para juntos fazermos a citação do assunto da lição, textual e a verdade prática. Como sempre, vamos fazer essa citação para não perder o costume, né, pastor? Para não perder o costume. Tá muito certo. bem. O assunto da lição, que é a lição de número 5, para 3 de maio de 2020, o assunto é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E o texto áureo está em Efésios, capítulo de número 2, versículos 4 e 5. Capítulo 2 do livro de Efésios, e versículos 4 e 5. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Esse é o texto áureo. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Esta é a verdade prática. E a leitura bíblica em classe. Muitos dos irmãos que nos acompanham agora na transmissão têm revista em casa, tem a revista Escola Bíblica. Estamos projetando aqui está também. Sendo projetado, e pode acontecer de alguém não ter e gostar e querer acompanhar, né? Então, está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Essa é a leitura bíblica em classe.
Vamos proferir eu faço a leitura de um versículo de forma alternada e o pastor Isaac lê o versículo seguinte. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele, com Cristo, pela graça sois salvos. e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Então, como nós fazemos sempre aqui uma compreensão, uma interpretação, nós não vamos fazer completamente esta interpretação do texto. Vamos deixar de fazer, porque o próprio texto da lição ele já traz esta interpretação. Mas como nós fazemos? No versículo 1, nos traz a mensagem de que o homem, na sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. E morto vai nos trazer essa ideia aqui de separação. Essa morte não é uma morte física, mas uma morte que traz essa compreensão de separação. No versículo 2, ainda no versículo, ele diz: andaste segundo o curso deste mundo. O entendimento é que os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto, mentira e outras práticas mais. Ainda no versículo 2, ele traz também essa alusão a Satanás, que exerce uma autoridade sobre os poderes do mal, quando ele disse: andaste segundo o príncipe das potestades no ar. No versículo 4, Paulo já passa a discorrer os atos divinos de amor, de misericórdia, que alteram o quadro caótico da raça humana. E isso é marcado aqui pela conjunção adversativa, quando diz: mas Deus que é riquíssimo. No versículo 5, nos traz a mensagem de que não éramos merecedores deste amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou. E no versículo 6, nós vemos aqui o poder de Deus. Através do poder de Deus, nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Do versículo 8 até o versículo 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé, é o que diz a mensagem do versículo. E, por fim, nós vamos compreender aqui que a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Então, são coisas importantes para a gente vivenciar, alegrar, mesmo diante de momentos de dificuldade. Nós temos muitos motivos, a graça de Deus está presente em nossa vida. Então, é o ponto central da nossa lição: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. É o ponto central da nossa lição. E nós vamos apresentando aqui os tópicos da lição. São 3 pontos: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Tem 2 pontos aqui: nossa condição anterior e nossas ofensas e pecados. O ponto 2 da lição: vivificados pela graça.
tem também 3 pontos, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. E o item 2, do ponto 2, vivificados por sua graça. O item 3, exaltados por sua graça. E por fim nós vamos ter a salvação não vem das obras. 2 pontos aqui, a graça como meio de salvação e as obras como evidência da salvação. Então nós vamos, feita essa introdução, nós vamos também para trazer o nosso pastor Isaac, vai trazer aqui para nós a reflexão, os destaques que ele fez aqui, do primeiro ponto, a antiga natureza, morta em ofensas e pecados. E os pontos 2 e 3 será comentado aqui pelo presbítero Paulo Paiva. Pastor Isaac vai trazer aqui que a situação da natureza morta em ofensas e pecado não é um estado para brincar, nem para se relativizar, mas é uma situação realmente caótica, a situação do ser humano nessa natureza morta em ofensas e pecados. Muito bem. É importante, irmão Daniel, nós enfatizarmos algo que chama atenção na lição. O assunto da lição é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Ora, se eu vou falar de libertos para uma nova vida em Cristo, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, é importante entendermos em que situação nós estávamos. Então, a lição, como o senhor acabou de descrever, como nós temos 3 pontos. O segundo, ele vai falar que nós somos vivificados pela graça, e o terceiro, a salvação não vem pelas obras. Mas o primeiro ponto, nada mais importante do que nós enfatizarmos a situação que estávamos e o que nós temos por garantia em Cristo Jesus, através do novo nascimento. Então, o apóstolo São Paulo, quando ele está escrevendo esta epístola, aqui no capítulo 2, ele inicia a parte doutrinária da carta. Ele inicia essa parte doutrinária e ele chama a atenção dos leitores para essa antiga natureza, para esta condição anterior, E aí no versículo 1 da leitura bíblica ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas. Aqui é importante nós lembrarmos de algo que chama atenção também. É que algumas pessoas chegam a imaginar que, por estarem mortos, Deus tem que escolher previamente. Deus tem que ir, porque morto não pensa, porque morto não crê, porque morto não sente, e aí Cristo vai ter que vivificar. Porém, é extremamente importante nós entendermos que o termo morto aqui não indica o fim da existência, mas indica separação. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou separados em ofensas e pecados. Separados de quem? Separados do próprio Deus. Então, a nossa condição anterior era a condição de mortos. O texto de Isaías 59:2, como está projetado aqui, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado separa o homem de Deus. A morte, nesse contexto, significa exatamente esta separação de Deus. Lá no livro de Gênesis, quando o texto sagrado narra o episódio em que o primeiro casal pecou, está claro, a ordem de Deus é clara. Se você, na verdade, desobedecer, certamente morrerás. Certamente morrerás. E a morte ali não significou o fim da existência. Então, morto aqui é separação de Deus. E é interessante que quando nós continuamos lendo o texto do livro de Efésios, nós vamos encontrar lá no capítulo 4, alguns mortos em atitude. Como está morto e está agindo? Como está morto
e está sentindo, está vivendo prazeres, está, na verdade, andando, está tomando decisões, pensando. Isso é extremamente importante no contexto dessa lição, nós entendermos essa situação do morto aqui. Então, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A nossa condição anterior era exatamente essa. Era uma condição de mortos, distantes. Interessante que o apóstolo São Paulo, quando escreve aos Romanos, ele também vai dizer, né, que nós estávamos mortos. O pecado, o salário do pecado é a morte. Separa o homem de Deus. Quando você peca, a Bíblia diz que quem peca, ele se torna escravo do pecado, servo do pecado. E por isto, nós precisamos do auxílio de Cristo, né? Ele é quem vai nos vivificar. Mas isso, né? A necessidade do novo nascimento. Uma vez que nós compreendemos a situação, uma vez que nós compreendemos o estado de morte, o estado de separação, o estado de inimizade contra Deus, há uma necessidade de novo nascimento. Há uma necessidade de substituição da velha natureza por uma nova natureza. E é importante lembrarmos que o pecado, ele não consiste apenas de ações isoladas. Ele não consiste apenas de ações isoladas, mas também é uma realidade ou uma natureza dentro da própria pessoa. O texto da lição, especificamente, ele diz que a palavra ofensa, do grego paraptoma, tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. E o termo para pecado é amartia, daí a doutrina amartiologia, né? O qual escreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Essa é a declaração da real condição das pessoas sem Deus. Então é extremamente importante nós pensarmos isso. Então, o que fazer para substituir a velha natureza pecaminosa, separada de Deus? O que fazer? Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o pecado sendo consumado, ele gera morte. Por isso que as pessoas, por isso que o ser humano, ele está morto no pecado, se não estiver em Cristo. Essa natureza pecaminosa, né? Então, nossas ofensas e pecados. O primeiro tópico do primeiro ponto da lição fala sobre a nossa condição anterior. Essa é a nossa condição. Condição de quê? Qual era a nossa condição? De mortos. Qual era a nossa condição? Separados de Deus. Qual é a condição do homem antes de conhecer a Cristo? É inimizade contra Deus, porque o pecado que está nessa natureza pecaminosa, está na nossa natureza, esse pecado separa o homem de Deus. O segundo tópico do primeiro ponto vai falar sobre as nossas ofensas e pecado. Vai descrever um pouco mais sobre essas nossas ofensas e pecado, conforme está no versículo 2 da leitura bíblica, no capítulo 2 de Efésios. Veja bem, a má conduta em que em outro tempo nós andávamos, ela é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. E o andar, na verdade, é importante nós entendermos que andávamos antes numa situação pecaminosa e em Cristo, agora, o nosso andar deve ser diferente. Então, isso é importante nós observarmos. E aí, o texto da palavra de Deus, ele vai nos apresentar em que no outro tempo andaste. Aí ele apresenta algumas situações, ele descreve, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Primeiro, nós andávamos segundo o curso deste mundo.
segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano. Mundo aqui, é importante nós entendermos como um sistema. Mundo aqui não está falando da terra, está falando de um sistema demoníaco, dominado por Satanás, um sistema que rouba sonho de jovens, um sistema que escraviza famílias, um sistema que demoniza inclusive instituições, um sistema que afasta o homem de Deus, um sistema que relativiza, um sistema... O comentarista da nossa lição, irmão Daniel, ele apresenta aqui práticas desse sistema. Ele apresenta apenas 3, a imoralidade, o furto e a mentira. É claro que existem muitas outras práticas desse sistema mundano que representam uma vida distante de Deus. Isso é uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, não deve relativizar o pecado. Nós não podemos inverter os valores. Pecado é pecado, o que é certo, o que é errado. E o sistema mundano, o curso deste mundo, ele busca impregnar a consciência das pessoas, no conhecimento da nossa juventude, por exemplo, que o que é certo para você pode ser errado para mim, e o que é errado para mim pode ser certo para você. Ou seja, eles relativizam, não há conceito de certo ou de errado. E isto é perigoso. Eu diria, segundo o contexto da lição, isto é demoníaco, é o curso deste mundo. E ao salvo em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo, ele já não anda mais segundo o curso deste mundo. Quem está em Cristo agora entende que há uma verdade absoluta, que há um Deus que é soberano. Nós não andamos mais no curso deste mundo. Então ele apresenta aí a imoralidade, o furto e a mentira. A imoralidade, o furto e a mentira. Quando se fala de imoralidade, é importante lembrarmos que agora, logo em seguida, o apóstolo São Paulo ele vai falar que andamos segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo. E quanto ao diabo, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que quanto à imoralidade, quanto à prostituição, aí a Bíblia já nos ensina, o apóstolo já nos ensina a fugir da prostituição. Então é o curso deste mundo. Nós temos que fugir do curso deste mundo. Isso é extremamente importante. Então, andaste segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, e por fim andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Muito bem. Então, dado o nosso tempo aqui, nós vimos aí a situação, a síntese desse ponto que o pastor Isaac falou. A nossa condição diante de Deus era caótica, e éramos escravos e estávamos condenados à perdição. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto, segundo e terceiro ponto. Vamos convidar o presbítero Paulo Paiva, enquanto ele traz aqui a sua saudação. Eu vou colocar aqui os slides. Então é muito interessante esses destaques, estudar aqui a nossa lição da Escola Dominical, para que nós tenhamos essa concepção do nosso estado e possamos nos alegrar, vivenciar as coisas que estão reservadas para nós. Então, Paulo Paiva, a sua saudação, eu vou projetar aqui os seus slides. Meus amados irmãos, presentes aqui, e aqueles que estão em suas casas, a paz do Senhor. É uma circunstância adversa que estamos passando, marcará certamente a nossa geração, esses momentos. E acho que a única mensagem de Deus para todos nós é que isso vai passar. E nada, segundo o apóstolo Paulo, nos separará de Deus. Nós vamos então aqui a partir do ponto 2 prosseguir. Acho que no ponto 1 ele faz um diagnóstico, que o pastor Isaac já o apresentou. E no ponto 2 vem a parte melhor. Vem o remédio, o antídoto para esta condição natural na qual nós estávamos e muitos ainda estão.
Então, no primeiro ponto, ele fala a condição nossa antes da regeneração. Ele divide a vida do homem em dois momentos: antes da regeneração e depois dessa regeneração. Pastor Daniel, você vai fazer um contraponto ou podemos seguir? Pode seguir. Podemos seguir, então. Então, o primeiro ponto é vivificados pela graça de Deus, alcançados pela misericórdia e pelo amor. No versículo 2 do texto básico, diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E ele vai seguir, então, para nos revelar quais são as consequências desse amor. Interessante que o apóstolo, ele exagera, né, nessa expressão do amor de Deus. Aliás, ele não é o único, né? Quantos hinos, né? Sublime amor, amor de Deus. Quantos livros foram escritos para tentar medir o amor de Deus. Naquele hino tão bem cantado por Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, sublime amor, amor de Deus, fala que ainda que todos os mares fossem tinta, e todo o céu fosse papel, e todos os homens fossem escrivãs, ainda assim seria impossível medir esse amor. A misericórdia aqui destacada pelo apóstolo, e ele não é apenas misericordioso, ele é riquíssimo em misericórdia, é demasiadamente misericordioso. Isso faz me lembrar um autor que escreveu um livro, e o livro é muito autobiográfico, o furioso amor de Deus, o amor furioso de Deus, em que ele fala de um Deus que se inquieta para salvar o pecador. Acho que é o 126 da harpa cristã, ele fala desse amor furioso, que faz ele descer do céu, vir à terra buscar o homem. O homem nunca foi buscar Deus, é Deus que veio buscar. Esse é o conceito de salvação, esse é o conceito de graça. E no ponto 2, destacando a graça infinita de Deus, ele utiliza a palavra misericórdia. E acho que aqui, aluno da EBD sabe muito bem o significado dessa palavra misericórdia. Miséria do coração, é sentir a condição indigna do outro. Compaixão e simpatia, não com quem merece, mas com quem não merece. As boas obras têm um espaço no processo da redenção, mas tem que estar colocada no lugar certo. Elas não estão no antes, elas estão no depois. Elas não são causa, elas são consequência de uma redenção eterna como ato divino de Deus. Compaixão e simpatia com o indigno, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A desobediência iguala todos os seres mortais. O pastor destacou agora no ponto 1, que o pecado não é apenas um ato, é uma realidade, é uma natureza. O pecado não é apenas as coisas erradas que você pratica. O pecado é a sua própria natureza decaída. E Cristo veio para resgatar essa natureza decaída, essa natureza pervertida, essa natureza vil. E Ele nos capacita para responder à mensagem do Evangelho pelo processo da fé. Salvação, arrependimento e fé, e graça, são elos inseparáveis desse plano redentor. Spurgeon dizia que uma boa vida de retidão e moral livra o homem da cadeia, mas não livra do inferno.
porque o pecado não é anulado por uma vida de retidão e moral. O pecado foi anulado e tragado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso. Exaltados por sua graça. Será que eu passei 2? Ainda aqui. Passei demais aqui. Para frente. Não, estou indo para... Ele só vai? Nosso técnico aqui nos... Volte ali para aquela... Eu vou por aqui pelo processo. Está pronto? Certo. Vivificados pela sua graça. Como foi destacado no ponto 1, em que ele faz o diagnóstico, que ele passa automaticamente. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou, ele nos fez viver. Mas tem uma palavrinha associada a essa vida, que faz toda a diferença. Ele nos vivificou, mas nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa vida em Cristo é um processo milagroso. É o milagre da ressurreição, porque depois ele vai dizer que nós fomos ressuscitados, mas não sozinhos, com Cristo, com Cristo. Estávamos mortos, não merecíamos o favor, e ele vem então e nos vivifica com Cristo, nos faz nascer novamente. Em Romanos 5,7, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E aí o apóstolo Paulo aos Romanos, escrevendo aos Romanos, diz: porque alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos pecadores. Não morreu pelos salvos, morreu pelos pecadores. Para salvá-los. Quando ele foi acusado naquele encontro com Zaqueu, né? Porque comia com pecadores, porque estava com pecadores. Ele diz que os sãos não precisam de médicos, são os doentes. Quando estávamos mortos em delitos e pecados, então ele morre por nós. E então nós somos exaltados por sua graça. E no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há uma simbiose, há uma ligação entre nós e Cristo. E é isso que faz a diferença. Fomos ressuscitados com Cristo, assentamos em lugares celestiais com Cristo. Deus, na verdade, dá a nós os mesmos benefícios que Ele dá a Cristo. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! A salvação não é apenas nos declarar justo e levar para o céu. É muito mais do que isso. É uma caminhada já na terra, andando em lugares celestiais, na comunhão de Deus, unidos a Cristo. E essa ideia aqui que ele coloca, de que Deus nos concede todos os benefícios que Ele concedeu ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. A ressurreição, o galardão, o tribunal de Cristo para nos galardoar, herança. Nós somos, na expressão do próprio apóstolo Paulo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Na verdade, Deus, no seu anseio e amor pela raça perdida,
agora regenerada e resgatada, ele nos iguala a Cristo. Esse é o seu alvo. Ele nos dá a vida eterna, a mesma que ele deu a Cristo. Mas todos nós, está em 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória na imagem e semelhança de Cristo. E isso é ato do Espírito do Senhor. Eu acho que Max Lucado captou bem essa mensagem quando no subtítulo de um livro que ele escreveu, simplesmente como Jesus, ele diz: Deus o ama do jeito que você é, mas não quer deixá-lo da mesma maneira. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. A graça, ponto 3, entrando já aqui para o ponto 3, a graça como meio da salvação. A graça como meio da salvação. O grande problema da salvação, a grande confusão que se instaura no coração do homem, é a ideia do mérito. É a ideia de, se eu for bom, eu me salvo. A gente precisa solucionar essa equação. E há um debate infinito sobre graça e obra. E aí vão atrás de Paulo, dizendo que ele fala da graça, e dizem que Tiago fala das obras, e aí começa a fazer uma polarização inexistente e um conflito que é apenas aparente. Não há nenhum conflito, irmãos, nessa questão da salvação, da graça e das obras, e acho que a gente pode, sem precisar ir a Tiago, aqui com o próprio Paulo, a gente pode solucionar esse aparente dilema. A graça é o meio da salvação, isso é fato. A graça é o meio da salvação. A graça, charis ou caris, de onde vem a palavra carisma ou carismático, ela é um favor imerecido. Graça não é algo que ninguém merece. Misericórdia não é coisa de quem merece. Misericórdia é favor ao que não merece. É favor imerecido. Aliás, se é favor, é imerecido. E Paulo dizia, se não é por graça, já não é graça, já não tem graça. Tem um episódio, tem vários episódios que revelam o que é graça. As páginas da Bíblia estão cheias de graça. Desde Raabe, lá no Antigo Testamento, uma mulher que era prostituta, não era da linhagem do povo de Deus, mas aquela mulher usa de benevolência com 2 espias, 2 servos de Deus, 2 soldados de Josué. E Deus se revela gracioso àquela mulher. Coloca ela na linhagem dos filhos de Deus. Porque graça é transformar quem não é povo em povo. E o apóstolo Paulo vai falar isso. Antes vocês não eram povo, agora são povo de Deus. A graça, ela faz essa passagem de um estado de ira para um estado de aceitação, amor e paz. Mas existem muitos episódios. O episódio de Davi com Mefibosete, um exemplo de graça, em que ele vai buscar em Lodebar um herdeiro da casa do seu inimigo naquele duelo de reis, para ser benevolente com o filho de Jonatas, com o neto do seu antigo rival. Isso é graça. É graça a Jesus Cristo lavando os pés de Judas na quinta-feira que antecederia a sua prisão e morte. Lavando com benevolência e dando a Judas e a todos que ali estavam, porque não foi apenas Judas quem o traiu, Pedro também o traiu, mas Pedro se arrependeu e a graça o alcançou. Judas não.
mas quando ele lava os pés daqueles discípulos, no ato de humildade, na posição do servo mais humilde, e ele era o rei do universo naquela sala, e ele toma o balde, a bacia e a toalha, e aí ele se agacha, ele se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos, com ternura, com carinho. Isso é graça. Mas há um episódio de Napoleão Bonaparte, em que um soldado da sua guarda dorme durante a sua vigília da noite, e aplicando ali o Código Penal militar, aquele soldado então é julgado e condenado à morte. E um dia ele vai andando nesse drama, ele vai andando na sua carruagem, e de repente uma mulher se joga à frente da carruagem, quase causando um acidente. E quando essa mulher se joga, os cavalos param, e aquela mulher então dirige a ele uma palavra de clemência, de misericórdia. Imperador, tenha misericórdia do meu filho. E ele disse, quem é seu filho? E ela disse quem é. E o que ele fez? Aí ela contou o seu pecado, o seu crime. E ele disse, senhora, esse soldado não pode ser perdoado. Senhora, esse soldado não merece misericórdia, não merece clemência, porque ele dormiu no seu posto e pôs em risco o meu exército e a minha nação, e a nossa nação. Ele pôs em risco a própria nação. Ele, portanto, não merece misericórdia. E aquela mulher, com muita sabedoria, disse, imperador, se ele merecesse, não seria misericórdia. Irmão, se nós merecêssemos, não seria misericórdia, não seria amor. A salvação é libertação da escravidão, da morte e da ira. É um ato de resgate. A salvação é alguém preso, impotente, sem nada poder fazer. E uma força superior, poderosa e potente, vem e nos resgata desse estado de impotência total. Salvação também é gozo, é bênçãos espirituais, comunhão com Deus, paz, vida eterna. Salvação é ato divino que respeita o livre-arbítrio. Salvação não é violência contra o livre-arbítrio. Salvação é oferta, presente, dádiva. O homem precisa responder à voz do Evangelho, à mensagem do Evangelho. E essa resposta o homem tem que dar com a fé. Salvação é um ato de Deus, mas requer a aceitação humana. Então, nós podemos resumir esse ponto em graça como meio, obras como evidência da salvação. A graça é o meio, a fé é a resposta, e as boas obras são a consequência. Essa ordem não pode estar invertida. Não pode trazer para o início as boas obras. Não é que os homens não possam fazer boas obras. Devem fazer boas obras. E como disse Spurgeon, ela o livrará da cadeia, ela lhe dará mimos, mas os homens não podem entender que as boas obras é meio de salvação. Então, obras como evidência da salvação. E nós não precisamos ir a Tiago, irmãos. Nós podemos aqui, na sequência da leitura do texto, parar aqui no versículo 8 desse mesmo texto, o próprio Paulo. Olha o que é que diz o apóstolo Paulo, no versículo 8. Versículo 10, na verdade, 2 e 10. Após falar, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas logo em seguida, o próprio apóstolo, não é Tiago, é o próprio apóstolo Paulo diz, porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para que andássemos nelas. E não, em outras passagens bíblicas, o enaltecer das obras dignas de arrependimento está bastante presente em outras passagens. Aos Coríntios ele diz: ainda que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Mateus 5,16, o próprio Cristo nos adverte: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. E glorifiquem o Pai. Essa ideia de que a graça anula as obras não é bíblica. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, meus irmãos, já numa conclusão, as bênçãos da regeneração, ele divide, portanto, o nosso tempo em antes e depois da regeneração. Antes, filhos da ira, agora, filhos da luz, em paz com Deus, não mais ira, reconciliados. Antes, condenados à morte pelo pecado, agora, justificados por o ato do juiz que nos declara justos. Antes, estava-nos reservada a morte eterna, agora a vida eterna. E Salmo 40, versículos 2 e 3. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Romanos 5:1. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. E no Salmo 40 ele fala que Deus mudou o nosso estado, tirou-nos do charco de lodo, colocou um cântico em nossa boca, um cântico de louvor a Deus. Passo aqui para o pastor Daniel para suas considerações. Muito bem, vamos ao pastor Irã para trazer também mais umas informações, enquanto eu trago aqui a conclusão dessa nossa lição. E a nossa conclusão é trazer essa pergunta que nós fizemos no começo. Nós fizemos uma pergunta aqui: qual o estado de graça, qual a situação em que se vivencia, aonde é que nós estamos, né? Nós estamos vendo aí que a salvação é um presente que recebemos mesmo sem merecer. Mas aí a gente pergunta aí, e a gente já recebeu? Qual é o estágio que nós estamos? Nessa lição nós aprendemos que o homem tem uma natureza pecaminosa. Foi isso que o irmão pastor Isaac falou, que não pode ser relativizada. Foi recebida por herança do pecado. Que o pecado, aqui no caso, traz a morte e que significa essa separação. Mas nós vimos também na lição do versículo, a partir do versículo 4 da leitura bíblica em classe, que né? Deus teve essa iniciativa de fazer essa recuperação. Mesmo afastado de Deus, o ser humano pode ouvir a voz de Deus e atender positivamente. Então essa é a grande notícia, a grande verdade que nós temos. E assim, se fizer, o Senhor gera no pecador arrependido uma nova vida em Cristo Jesus. Este foi o sentido desta lição. Pastor Irã, trazendo aqui as considerações, avisos com relação ao culto e a situação, se o pastor achar interessante, nós estávamos, em termos de possibilidade de congregar, a extensão do decreto, até quando nós vamos ficar nessa situação de Santa Ceia. O pastor Irã aproveita para nos trazer essas informações referentes à obra do Senhor aqui em Teresina. A paz do Senhor, irmãos, nós louvamos a Deus porque o Senhor, Ele foi gracioso para conosco, nos concedendo a vida por Cristo Jesus através do ato da sua ressurreição. Com Cristo ressuscitamos, com Ele vivemos e com Ele ascendemos às partes celestiais. Estamos em Cristo de uma forma extraordinária, como foi dito na lição. Queremos, neste momento, dizer aos irmãos que aguardem
da nossa diretoria o posicionamento de quando retornarmos para um culto congregacional presencial. E, neste momento, continuem orando. Oremos para que aqueles trabalhos que são essenciais funcionem efetivamente. Porque, se não funcionar efetivamente, nós teremos prejuízos sociais grandes. Os bandidos estão soltos, o vírus dizem que está solto também, e eu estou achando que o vírus está comendo bateria de caminhão, está arrombando prédios, está fazendo diversas coisas. Então, oremos pela nossas autoridades e por aqueles que trabalham de forma a atender para que se tenha, de fato, o que se precisa. Mas aquilo que não é possível ser realizado dentro das forças humanas, do potencial humano, das condições humanas, converse com Deus. Vamos conversar com Deus, que Deus é aquele que traz o equilíbrio, traz a paz e traz, portanto, poder estar descansados com Cristo. À noite, às 18 horas, nós temos o culto e você hoje está convidado a ouvir a mensagem também da Palavra de Deus, na instrumentalidade do presbítero João Paulo Paiva. Estará ministrando hoje a Palavra de Deus aos nossos corações. A equipe de louvor estará presente também e assim estejamos vivendo para o Senhor. Que cada um mantenha-se tranquilo com Cristo. Vamos orar e dizer amém. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos pelo teu amor e cuidado por nós, pela tua graça e também, Senhor, pela tua ação de nos dar vida e assim podermos ir avante para que o nosso relacionamento com Deus seja abundante. Assim continua operando em nós, Senhor, a tua operação divina, de tal forma que estejamos andando agora, não mais, Senhor, naquilo que não convém, mas andando em Cristo de forma a produzir frutos dignos de arrependimento e obras que venham, Senhor, trazer benefício tanto a nós como àqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que nos ouve. Amém. Amém. A paz